Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 6 de março de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, já que as notícias que eu tenho para falar hoje não são tão boas, eu vou começar falando de uma que dá um certo ânimo, que é a vacinação no Brasil. Hoje a gente já aplicou mais do que 10 milhões de doses das vacinas que a gente tem à disposição, sendo 8 milhões de pessoas ganharam já a primeira dose e 2 milhões 664 mil pessoas receberam as duas doses. Então, estamos lá, estamos indo, avançando, deu uma desacelerada. É um fato que a gente deu uma desacelerada na aplicação, mas agora, essa semana, me parece que a gente está retomando um ritmo mais constante. A gente viu aí várias notícias que o Butantan já recebeu mais matéria-prima para a fabricação de vacinas, a Fiocruz também está pronta aí para liberar alguns milhões de doses que já estão prontos, já recebeu mais insumo. E a gente vai começar agora um calendário provavelmente um pouco mais constante, assim. Não vai ter aceleração, mas só que talvez não tenha mais aqueles gargalos que nem o que a gente está vendo. E os estados que mais vacinaram em total de doses, São Paulo, o estado que mais vacinou em total de doses, depois Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem os estados que mais vacinaram em relação à sua população. Amazonas aqui super na frente, bem legal, 6,93% da população já recebeu a primeira dose e quase 2% da população recebeu duas doses. Depois São Paulo também, muito bom, bem merecido aqui, com 5% da população já com primeira dose. Aliás, São Paulo e Distrito Federal são, junto com a Amazonas, são os três estados que mais do que 5% da população já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. E essa semana eu também andei observando essa notícia, né, de uma tentativa do Ministério da Saúde de dizer que a gente vai ter vacinação para todo mundo até o final do ano para dar e vender. Porque olha só, segundo o Ministério da Saúde aqui, até o fim do ano já estão contratados 414 milhões de doses da vacinação. Eu acredito? Não, eu não acredito, mas só que pelo menos mostra uma tentativa. Então, a partir desse documento a gente pode tirar muita coisa. Em particular, o que eu quero observar desse documento? Eu não quero observar nada do depois de julho aqui, tá muito estimado depois de julho. Também não quero ver a vacina da União Química, da Pfizer, da Janssen, que por mim parece ainda muita promessa, não tô vendo ainda fatos na mesa que possam me deixar muito animado. Então eu vou ater aqui nessa parte. As vacinas da Fiocruz, as vacinas do Butantan, as vacinas da Covax Facility também provavelmente venham, não sei, acho que vão vir. E essa daqui, sinceramente, eu não estou entendendo o que está fazendo aqui. Eu acho que a gente tinha... É sempre bom mais vacinas, né? Mas eu não sei, essa daqui eu ainda não tenho dados suficiente para dizer se eu gosto dela, se eu não gosto dela, se é segura, não sei. Eu não pesquisei, essa é a verdade, né, gente? Eu não pesquisei sobre essa vacina, eu pesquisei sobre AstraZeneca, Sinovac e da Covax Facility, que é da AstraZeneca no caso. Mas enfim, já estou viajando aqui. O que já foi entregue? O Brasil já recebeu aqui por volta de quase 19 milhões de doses de vacina. Mas só que o que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção para os dados do Butantan. Agora tá uma previsão aqui nessa tabela que parece muito verossímil que o Butantan vai conseguir entregar pelo menos, aqui olha só, maio é um mês que ele está entregando a menor quantidade de doses, 6 milhões, e julho depois volta para 13 milhões. Eu não entendi por que em abril consegue entregar mais do que maio, mas só que eu tô com aquela intuição que isso é só porque ainda não existe uma garantia de mais insumos da vacinação, mas que vão vir. Eu consigo ver o Butantan, eu consigo acreditar no Butantan entregando facilmente 10 milhões de doses por mês, provavelmente 20 milhões de doses por mês. Então vamos colocar assim o meio termo. Se o Butantan conseguir entregar 15 milhões de doses por mês para o Brasil, né? 15 mais 15,
30 mais 15,45 mais 15,60 mais 15,75, é isso, né? 75. Então a gente teria só do Butantan até o final de julho mais umas 75 milhões de doses. Vamos arredondar para baixo, vamos supor que venham mais 50 milhões do Butantan. Junto com as 19 milhões já são 70 milhões. Então tá faltando só 30 milhões de doses, que aí quem tem que garantir, no meu ponto de vista, é a Fiocruz. E a Fiocruz consegue 30 milhões de doses com tranquilidade também, gente. Eu acredito na Fiocruz, eu acredito no Butantan. Eu acredito no governo? Não tanto, mas eu acredito nas instituições. E aqui, 30 milhões de doses é fácil para a Fiocruz conseguir, porque está vindo o insumo. Seriam 10 milhões. Olha só, precisaria de 6 milhões de doses por mês da Fiocruz. Fora que tem a possibilidade de importar mais vacinas da Índia. Então, eu estou acreditando aqui nesses 100 milhões de doses até o final de julho. Provavelmente 100 milhões de doses cheguem até antes. Eu estou torcendo muito e eu acho que é possível o Brasil conseguir 100 milhões de doses no início de junho. Então, bota mais 2 meses de margem de segurança e aí eu ponho a minha mão no fogo. Eu acredito muito que até o final de julho a gente consiga aquelas 100 mil doses. E é aquela coisa, porque 100 mil não, 100 milhões de doses. E por que é aquela coisa, né? 100 milhões de doses são 50 milhões de pessoas imunizadas, é os grupos 1, 2 e 3 das prioridades. Então todo mundo acima de 60 anos, todos os profissionais da saúde, todas as pessoas que têm alguma comorbidade vacinadas com a primeira e segunda dose. Então aí sim, depois a gente vê o resto, mas essas 50 milhões de pessoas têm que estar imunizadas. Aí provavelmente a gente consiga imunizar essas pessoas até ter as doses, né? Até final de maio, imunizar todo mundo com primeira e segunda dose até final de junho. Vamos torcer por isso e vamos ver se isso vai dar certo. Tomara que sim. Vamos voltar agora para outros dados. Essa semana a gente chegou aqui a 10.869.227 casos confirmados. Então a gente teve um aumento de 413 mil casos. É a primeira vez que o Brasil tem um aumento em uma semana acima de 400 mil casos. Isso contando represamento, contando tudo. A gente nunca tinha ficado num patamar tão alto de confirmações em uma semana. Então esse aqui é um recorde que a gente quebrou, que a gente não queria ter quebrado, e a gente quebrou bem quebrado. Esse recorde ficou ruim aqui. E enfim, aqui estão os novos casos por dia. Aqui tem um recorde que a gente não quebrou. A gente não chegou a um dia registrar mais do que 90 mil casos. O dia que a gente mais registrou casos foi ontem, 75.495. Então, só para dizer que teve um recorde que a gente não quebrou, né? Mas as médias semanais, a gente está aumentando muito as médias semanais, chegando próximo aqui dos 60 mil casos por dia. E na média, né? Na média, chegando acima de 60 mil casos por dia. Lembrando que o auge da primeira onda era 46 mil casos, né? E o auge até semana passada tinha sido aqui no início de janeiro com 54 mil casos por dia. Agora a gente chegou a 59 mil casos por dia de média, ou seja, 10% a mais do que o auge anterior. É um crescimento muito forte. Se a gente observar 2 semanas, a gente saiu de 45 mil casos por dia, que era um patamar altíssimo, e chegou aqui a 59 mil casos por dia. Então é um aumento de quase 30% em 2 semanas. Se a gente continuar aumentando de 30% em 30% a cada 2 semanas, gente, ó, imagina, a gente está aqui com 60, daqui a 2 semanas a gente estaria na casa dos 70 quase. É um avanço muito assustador. Eu estou com receio desse avanço, pessoal, porque é muito rápido. Isso daqui está muito rápido, esse avanço. Então, e é nacional, né? É nacional, a gente está vendo os casos aumentarem muito em todos os estados do Brasil. Isso é fatalmente a questão da P1, né? da variação, dessa mutação do vírus. E a taxa de contaminação, que eu falo muito para vocês todas as semanas, a gente chegou aí a 3,9.
E esse avanço, né, da taxa de contaminação, o que, que ele mostra? Ele mostra que a variação P1 está predominante em mais regiões do Brasil. Esse é o fato, pelo menos do meu ponto de vista, né? A gente viu aí a Fiocruz fez um estudo essa semana se não me engano, 9 estados, né? E viu que a P1 já era predominante nesses 9 estados, que mais de 50% das infecções eram por causa dessa mutação, que é mais contagiosa. Então tá aqui a matemática da coisa mostrando que ela realmente é mais contagiosa, porque a taxa de contaminação aumentou, praticamente duplicou, porque ano passado ela era alfa igual a 2, alfa igual a 1.8, alfa igual a 2.1, e agora está no alfa 3.9, né? E o pior é que ainda tem espaço para crescer. Esse é o meu medo. Na semana que vem eu já vou ser conservador, eu já acho que o alfa vai para 4 e a gente chega a 60 mil casos por dia. Por que eu estou achando que o alfa vai para 4? Exatamente porque o alfa vem subindo muito, ou seja, a gente está ficando com a P1 predominante em mais lugares do Brasil. E tem espaço para a P1 ser predominante ainda em outros lugares. Então eu estou achando que o alfa não vai parar no 3,9. E bem sinceramente, eu acho que o alfa vai acima de 4 na semana que vem. Mas enfim, eu vou ficar no 4 e a projeção seriam 420 mil casos confirmados na semana que vem, chegando a 11 milhões. Pois é, 11 milhões. Daqui a 2 dias a gente passa 11 milhões. 2 ou 3 dias a gente passa 11 milhões. 11 milhões 289.904 casos. E aqui tem as projeções por dia, usando o alfa igual a 4 e o isolamento social de 34%, que também está muito baixo, gente. O isolamento social a nível nacional não está mais nos patamares que já foi. A gente já chegou muito próximo de 40% na média no Brasil e agora não está mais lá, está em 34%. E aí, semana passada, infelizmente, eu errei para menos. O Brasil me decepcionou, errei o alfa, eu acho que eu tinha suposto o alfa 3.7, e o alfa ficou em 3.9, então aí errei para mais. Eu tinha proposto aqui 10.825.000 e se confirmou 10.869.000, 45 mil casos a mais. Então não foi uma semana muito boa. Agora, o que mais que a gente pode falar? Número de recuperados, tá? 9.671.410 e o número de casos ativos continua crescendo, mas aqui tem outro recorde que felizmente a gente ainda não quebrou. O recorde por enquanto está no dia 24 de janeiro com 973 mil casos ativos, essa semana ficou em 935 mil, mas infelizmente a semana que vem tudo dá a entender que a gente vai quebrar esse recorde aqui de janeiro e vai chegar muito próximo, se é que a gente não vai passar de 1 milhão de casos ativos. E aqui é a pior coisa que eu tenho para falar, os óbitos, né, pessoal? A gente, essa semana, registrou 9.935 óbitos. A gente sempre vinha aqui nos 7 mil e já estava achando horrível. A gente está chegando perto do 10 mil. A gente está chegando perto de 10 mil óbitos por semana. Aqui tem o gráfico das últimas 9 semanas para a gente ver que a gente saiu de 6 mil óbitos para quase 10 mil. Aqui um avanço de que? Uns 40%, né? 40 e poucos por cento. Até mais, não, desculpa, tô viajando, né? 50% de 6 mil é 3 mil, então é mais do que 50% em 9 semanas. Um avanço muito forte nos óbitos. E aqui eu trouxe o auge de 2020, eram 7.600 óbitos entre 18 de julho e 25 de julho. Foi quebrado já na semana passada, quando a gente passou de 8 mil óbitos na semana. E aqui a gente tem a curva histórica, desde o início da pandemia, quantos óbitos por semana a gente teve. Ó. A gente começou com um avanço muito rápido aqui, até que a gente chegou em junho e ficou aqueles meses, né, na casa de 1.000 óbitos por dia, na casa de 7.000 óbitos por semana. Depois a gente conseguiu decrescer e agora a gente está vendo nos óbitos muito claramente uma segunda onda aqui se desenhando, e essa segunda onda está parecendo que vai ser bem maior do que a primeira. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, né? A gente está vendo vários estados aí com as UTIs superlotadas, com filas de espera. A gente tem mais de 1.000 pessoas no Brasil hoje
que necessitam de leito de UTI, mas não tem leito de UTI disponível para elas, pelo menos não no seu estado, claro, teria que mover a pessoa de um estado para outro. E essas pessoas que precisam de UTI em geral, elas aguentam, pessoal. As pessoas, o ser humano é forte, mas só que por quanto tempo elas aguentam precisando de um leito de UTI não tendo o tratamento adequado? A letalidade da Covid-19, a tendência é que aumente. A tendência é que a gente extrapole aí o recorde de 10 mil óbitos por semana, talvez a gente extrapole 2 mil óbitos por dia, né? Talvez a gente no auge daqui a algumas semanas a gente veja isso, né? 14 mil óbitos em uma semana. É bem complicado, pessoal. Eu tô bem chateado, bem atento, porque tá ruim, a situação tá ruim. Tamo mal, pessoal, tamo mal. Então, pessoal, é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, se cuidem. Se cuidem, usem a máscara adequada, a PFF2 ou N95 é a mesma coisa. Também tem a KN95, que a diferença é basicamente que prende atrás da orelha, enquanto a N95 é aquela que prende atrás da nuca, né? Mas enfim, se cuidem, por favor, usem a máscara, tentem conscientizar aquelas pessoas que não usam máscara, mas de longe, não precisa ficar discutindo cara a cara. Enfim, pessoal, é tomar cuidado, pessoal, porque tá complicado, eu tô bem apavorado, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos torcer que a vacinação chegue. Final de maio, 100 milhões de doses disponíveis, final de junho, 50 milhões de pessoas vacinadas, primeira e segunda dose, essa é a torcida. Vamos focar nisso e em se proteger. E eu queria citar um tweet que eu vi esses dias, infelizmente eu não me lembro de quem foi, eu queria trazer com a fonte, mas eu não me lembro, depois eu procurei, não achei mais, que é assim, olha, não precisa entrar em pânico se tu tá tomando os cuidados, se tu tá tomando os teus cuidados pessoais, se tu tá usando a máscara, evitando aglomeração, se tu tá fazendo a tua parte, conseguindo ficar em casa quando pode ficar em casa, não precisa entrar em pânico, só continua com os teus cuidados pessoais, tenta proteger a ti e a tua família, sendo família claro, aquelas pessoas do círculo íntimo e também família, enfim. Mas se não estiver fazendo isso, então talvez seja a hora de começar a fazer, né? Talvez seja a hora de começar a entrar em pânico. Enfim, um abraço, muito obrigado e até a próxima.